Antônio Carlos, sua linda filha também está conosco aí. Qual é o nome dela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Tem mais alguém nos visitando? Todos já são da casa. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, por aqueles que estão nas suas casas. Irmãos e irmãs, abramos nossas Bíblias em Atos capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Atos 16, amém? Versículo 16 em diante. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, Atos 16, versículos 16 em diante. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Diga comigo: e ele na mesma hora saiu. Glória a Deus, glória a Deus. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, perceba agora, irmãos, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se toda a multidão unida contra eles, rasgaram as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, diga comigo, muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ser fortalecidos, ser renovados pela Tua palavra, que é viva e que é eficaz e poderosa, Senhor, para transformar as nossas vidas. Pai, dá-me graça para pregar a Tua palavra, que eu fale somente aquilo que Tu desejas aqui nessa noite, Pai, somente aquilo que está no Teu coração, para alimentar a Tua noiva, para alimentar o Teu povo. Espírito Santo de Deus, fica à vontade e manifesta-te como te agrada na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém e amém. Quantos lembram o que nós pregamos aqui semana passada? Alguém lembra? Nós pregamos sobre quem? Sobre o quê? Sobre o Espírito Santo, não é? Terceira pessoa da Trindade. Nós falamos sobre vou reprisar bem rapidamente para você se situar. Nós falamos sobre a necessidade de ser cheios do Espírito Santo, não apenas de termos o Espírito Santo, porque todo mundo tem o Espírito Santo, todo mundo que aceita Cristo como Senhor e Salvador possui o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo é um nível diferente. Ser cheio do Espírito Santo é quando realmente nós não temos apenas Ele residente, mas Ele é o nosso presidente. Ser cheio do Espírito Santo é quando nós diminuímos, nós nos abrimos, nós nos esvaziamos. Cada vez mais que nós nos esvaziamos, que nós nos doamos, que nós permitimos que Ele trate o nosso caráter, a nossa personalidade. Cada vez mais que nós nos abrimos, Ele vai então tomando tudo em nós e vai nos inundando da sua presença. Então, de fato, irmãos e irmãs, o que nós mais precisamos é ser cheio da presença do Espírito Santo.
Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre, de maneira mais prática, não é? Sobre a vida de dois homens que eram cheios do Espírito Santo. Dois homens como eu, como você, irmãos. Dois homens que gostam de comer bode, né? Gostam de tomar cajuína, tomar Coca-Cola, comer pizza. Dois homens, irmãos, eles eram dois homens. Não tinha essas comidas naquela época, mas se tivesse eles iam comer. Vocês acham que ele não ia tomar cajuína, comer bode, carneiro, lasanha, pizza, Coca-Cola? Ia, irmão, com certeza. Dois homens comuns, mas cheios do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra, irmãos, que esses homens, eles estavam na direção do Espírito, e eles iam pregar numa determinada região, e o Espírito Santo disse: acompanhe comigo. Não. O Espírito Santo disse: você não vai para aí não, vá para lá. Não vão para a Ásia, passem a Macedônia. E eles passam a Macedônia, conduzidos pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo. E aqui eles chegam nessa cidade. Aqui a cidade é Filipos. E diz a palavra que eles vão, irmão Jussian, para um lugar de oração, buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus. E no meio do caminho eles encontram uma jovem. Queridos, o homem e a mulher que está cheio do Espírito Santo, eu e você precisamos estar atentos a tudo que acontece ao nosso redor, e termos uma palavra profética, e temos uma palavra de sabedoria. Uma das coisas que o Espírito Santo nos dá é discernimento, amém? Diga discernimento. E havia uma jovem, Lucélia, irmã Lucélia, uma jovem escrava, uma jovem cativa, uma jovem que era usada literalmente para dar lucro àqueles senhores. Não era um, era a vários senhores. Naquela cidade havia uma deusa chamada Pitom, e as pessoas achavam que aquela mulher era a própria deusa Pitom, porque ela adivinhava, ela falava predições, ela, não é, falava o que o povo queria ouvir. Então ela era considerada uma deusa naquela cidade, e o povo então a consultava, e os seus mestres ganhavam dinheiro, e os seus senhores ganhavam dinheiro. Mas o homem de Deus ali naquele lugar, Paulo e Silas naquele lugar, já estavam cansados de ver aquela maldição, já estavam cansados de ver aquela vida sendo escrava. Já estavam cansados, queridos, de ver o inimigo pintando e bordando naquela cidade, porque eles chegaram ali para pregar o Evangelho, amém? Eles chegaram ali para declarar a glória de Deus, eles chegaram ali para declarar um novo tempo naquela cidade. Eles estavam sendo guiados por quem? Pelo Espírito Santo, aleluia. E diz a palavra então que muitos dias ela ficava dizendo: esses homens anunciam o caminho da salvação. Então quem é cheio do Espírito Santo precisa discernir o que está acontecendo. Mesmo que as palavras possam parecer que é de Deus, nem sempre é de Deus. E o Espírito Santo que habita em mim e em você nos ajuda a perceber. O que é que ela dizia, irmãos? Esses homens anunciam o caminho da salvação. Não parece que é coisa de Deus, sim ou não? Esses homens anunciam o caminho da salvação. Só que ela estava cheia de demônios. Aleluia. E nós, quando estamos cheios da unção do Espírito Santo, Ele nos usa então para libertar pessoas. Ele nos usa para declarar o ano aceitável do Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 8. Diga comigo assim: porque o Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo, amém? Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Queridos, quando Jesus chega, Satanás tem que bater em retirada. Quando o Espírito de Deus chega, qualquer outro espírito tem que pegar a mala e tem que disparar, tem que bater em retirada, querido. Quando o Espírito de Deus chega numa casa, numa família, numa cidade, numa igreja, numa vida, querido, o espírito maligno tem que bater em retirada, porque o que prevalece é a glória do Deus de Israel, é a glória do leão da tribo de Judá, é a glória daquele que a Bíblia diz, querido, que todo joelho vai ter que se dobrar, os demônios vão ter que se dobrar, principados vão ter que se dobrar, os reis se dobrarão, toda a terra se prostrará e declarará em alta voz: Jesus é o Senhor. Esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus, amém?
Aleluia, esse é o nosso Deus. Mas perceba, depois de tudo isso, irmãos, eles expulsam o demônio daquela jovem. Aquela jovem é liberta, escrava há tanto tempo. O que é que acontece com eles? São presos. O que é que acontece com eles, irmãos? O que é que acontece com eles? Eu quero que você perceba isso. Porque muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós vamos entender que servir a Deus não é apenas viver 1000 maravilhas. Servir a Deus não é apenas, não sentir dores ou aflições. A palavra de Deus já nos destruiu isso há muito tempo. Mas tem gente que acha que servir a Deus é só beleza, é só tranquilidade. Há até igrejas que dizem por aí: pare de sofrer. Quando você aceita Jesus, você para de sofrer. Será que é desse jeito, irmão? Será que é assim? Será que é dessa forma? Paulo e Silas então são presos. Eu queria que você percebesse agora no versículo 24. O que é que acontece? 22. Rasgam suas vestes, açoitam os dois, açoitam com varas, irmãos. Levaram uma surra daquelas. Depois, versículo 23, perceba bem. Depois de lhe darem muitos açoites, o carrasco bateu neles até cansar, irmãos. Até não aguentar mais levantar a vara para bater. Depois de lhe darem muitos açoites, meu irmão, minha irmã, muitas vezes na nossa vida, nós vamos passar por momentos assim de aflições. Wesley, sabe o Wesley, fundador dessa igreja? Wesley Jussian dizia o seguinte: no dia que ninguém jogava um tijolo nele, no dia que ninguém jogava uma pedrada nele, ele parava para refletir e dizia: eu acho que eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Porque todo dia ele era apedrejado, jogava tijolo nele, todo dia ele era achincalhado por causa do evangelho. E hoje, irmãos? E hoje? Hoje tem pessoas, irmãos, que infelizmente, só porque o irmão na igreja não olha para ele direito, ou não fala com ele, ou porque disse uma coisa que eu não queria ouvir, a pessoa não quer mais vir para a igreja, a pessoa nega Jesus, a pessoa não quer mais ser crente, vai para o mundo, vai para o inferno, vai para o diabo que o parta, vai para todo lugar que não presta. Não é assim, sim ou não? Estou mentindo? Sim ou não? Claro que não é todo mundo, claro que não é, não estou generalizando, mas a maioria é assim, irmãos. Se o pastor corrigir, a pessoa fica trumbuda e não fala mais e acabou. Mas o verdadeiro evangelho, irmãos, a gente de vez em quando, não sempre, não é sempre, mas vai passar por isso. Vamos passar por isso. Aqui no Brasil é muito bom, irmãos. Aqui no Brasil é tranquilidade demais, a gente vai e prega a palavra ali. O máximo que a pessoa faz é: não quero ouvir, pronto, e lá vai. Até quem não quer ouvir, ouve. Não é assim? Sim ou não? É uma facilidade muito grande. E nós muitas vezes não criamos tantas dificuldades. E quando a gente olha para o passado, os discípulos sendo crucificados, torturados, Pedro morrendo de cabeça para baixo, o profeta Isaías sendo cerrado ao meio, Jesus sendo crucificado, Paulo sendo degolado. Isso, queridos, é para eu pensar, para eu refletir como eu estou com Deus, como está a minha caminhada com Deus, como eu estou vivendo, como eu estou adorando ao Senhor, como eu estou amando ao Senhor. E meus irmãos e minhas irmãs, se esses homens de Deus, se esses homens do passado conseguiram vencer, se esses homens conseguiram avançar, nós também conseguiremos, irmãos e irmãs. O mesmo Espírito que habitava nele, habita em nós, sim ou não? Sim ou não? Paulo é melhor do que você? Não. Paulo era melhor do que eu? Não. Ou era, irmão? Você acha que Paulo e Silas eram melhor do que você? Não, irmão, é diferente só. Mas a mesma unção, perceba, a mesma unção que havia nele habita em mim e em você. O Espírito Santo é um, ou o Espírito Santo é 10, 20, 50? Me diga aí, levanta a mão aí. Vamos fazer uma enquete aqui. O Espírito Santo é um, ou 2 ou 3? Um. O mesmo Espírito que habitava em Jesus de Nazaré, o mesmo Espírito que habitava em Paulo, em Silas, habita em você e habita em mim. Amém? Então haverão momentos que nós vamos passar por isso.
E agora eles estão presos. Versículo 25 e 26, eles estão lá presos. Mas diz a palavra que esses homens, querido, estavam fazendo o quê? Murmurando? Não. Blasfemando? Não. Se maldizendo, eu estou preso, estamos presos porque fomos pregar o evangelho. Vou pregar mais não. Ixi, misericórdia, pregar mais nada, vou fazer isso. Não, irmãos, eles não estavam murmurando, eles não estavam se maldizendo, eles não estavam se lastimando, eles não estavam pensando em abandonar a casa de Deus. Diz a palavra, querido, que eles estavam orando e adorando ao Senhor. Amém, amados? Orando e adorando ao Senhor. Querido, eu não sei as lutas que você passa, mas eu sei que todos nós temos o nosso nível de batalha. Você tem o seu nível de batalha, você está aqui, mas eu sei que muitas coisas na tua vida, muitas vezes o teu coração, querido, está sangrando por alguma situação no teu casamento, na tua vida, com a vida de teus filhos, eu não sei. Mas a palavra nos diz que se Paulo e Silas adoravam a Deus também no meio da dor, Paulo e Silas, querido, conseguiram glorificar ao Senhor. Se Paulo e Silas, que também tinham o Espírito Santo como nós temos, conseguiram, aleluia, glorificar e exaltar o nome do Senhor, pela graça de Deus, eu e você também vamos conseguir em nome de Jesus. Aleluia, nós também vamos conseguir, mesmo no meio da dor, meu irmão, minha irmã, a verdadeira adoração, querida, a verdadeira oração é no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do vale, no meio da escassez. É claro que não é bom passar por isso. Eu não estou fazendo nenhuma apologia à dor, mas a dor é inevitável. A dor, ela sempre vem. É uma perda de emprego, é uma perda de quem amamos. São problemas emocionais, são problemas físicos, são problemas causados pelas pessoas. Às vezes a gente tem problemas que são causados pelos outros, que a gente recebe também, mas a gente tem que continuar, a gente tem que perseverar, a gente tem que avançar. O propósito não pode mudar, o propósito é chegar no céu, o propósito é adorar a Deus, o propósito é ganhar vidas para o Senhor, o propósito é ter mais intimidade com Deus, o propósito não pode mudar, as circunstâncias podem mudar, irmãos, as circunstâncias, um dia vai ser tranquilidade, um dia a gente vai sem dor, mas no outro dia vai com dor, um dia a gente vai, querido, correndo, outro dia a gente vai rastejando, as circunstâncias mudam, mas o propósito não muda, o propósito é a glória de Deus, o propósito é andar com o Senhor, o propósito é ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus, o propósito é ir morar com Ele, é subir para glorificar eternamente o nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Aleluia. Irmãos e irmãs, será que é fácil orar e cantar? Diz o texto que eram meia-noite, irmãos, meia-noite. Primeiro que hoje, nos nossos dias, né, meia-noite, quem aqui quer fazer um culto de meia-noite? Hoje bitolou a nossa mente que o culto tem que ser 7 às 8, 7 às 9, 8 às 10. Sabe por que muitas vezes nós não estamos sendo cheios do Espírito Santo? Porque nós não estamos dando ao Senhor como deveríamos. Quem quer ser cheio do Espírito Santo tem que se doar para Ele. Você está entendendo, querido? Sim ou não? A diferença desses homens era a doação, era a entrega. Meu irmão, minha irmã, nós seremos tão cheios do Espírito Santo quanto nós quisermos ser. Nós teremos o quanto de Deus nós quisermos ter. A linha entre a vida cristã, uns chamam de Nutella hoje, né? Dizem Nutella, né? A diferença entre um crente Nutella e um crente cheio do Espírito Santo é ele quem faz. Se a pessoa quer ser um crente Nutella, ele vai ser a vida toda. O que é um crente Nutella? É um crente que não ora, que não busca, que não se derrama ao Senhor, que está acomodado com a sua vida, que não medita de dia nem de noite na palavra. Lê um versículozinho, fica só esperando uma meditação ou uma devocional na sua casa. Isso é bom, é maravilhoso, é muito bom.
que venham muitas devocionais todo dia para nós, mas você que quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que mergulhar, você tem que querer mais, desejar a presença de Deus. Alguém aqui deseja a presença de Deus? Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Ele é desejado. Se nós desejarmos Ele, Ele vai se manifestar. Quantos aqui entendem que há um nível em Deus muito mais profundo? Quantos aqui entendem que Deus quer te levar para um lugar muito maior, muito melhor do que você já viveu? Quantos entendem nesse lugar? Levanta a sua mão, querido. É esse lugar que Deus tem para você. Deus tinha muito prazer de usar Paulo e Silas, mas hoje o prazer dele é usar Isaías, é usar Lucélia, é usar cada um de nós aqui nesse lugar, é usar você, é tocar você. Amém, querido? Então espere grandes coisas de Deus. E começou o culto. E eu perguntei, qual é a sua expectativa quando você vem para um culto? Qual é a expectativa de Deus a nosso respeito? E eles começaram aquele culto de meia-noite, cansados, com os pés no tronco, chicoteados, humilhados. Talvez você esteja se sentindo assim de alguma forma, eu não sei. Talvez você esteja passando lutas assim na tua vida, que você se sente parecido com eles. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nessa noite Deus fala para mim e para você: não cale a sua voz, não silencie a sua voz, continue adorando ao Senhor, continue orando, continue buscando ao Senhor. A verdadeira adoração vai atrair milagres para a sua vida. Deus vai abrir as portas, irmão, Deus vai quebrar cadeias. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eles começaram a orar, eles começaram a glorificar a Deus, eles começaram a se concentrar naquilo em quem Deus era, naquilo que Deus poderia fazer, naquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles acreditavam, querido, que morrendo ou vivendo, eles estavam com Deus. Então, vamos adorar, Paulo, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos orar. E Deus ainda tinha propósito na vida deles, e Deus ainda tinha coisas para fazer na vida deles. Irmãos, eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, que se você está de pé ainda, Deus ainda tem coisa grande para fazer na tua vida, e essa luta não vai te derrubar, não vai te matar. Abre a tua boca, glorifica ao Senhor, exalta o nome dEle, querido, deixa Ele gerar vida no seu coração. Aleluia, aleluia. Nós somos a igreja do Senhor, irmãos. Nós temos um Deus que venceu a morte. Nós temos um Deus que, querido, onde Ele chegava, a morte corria. Aonde Ele chegava, a morte tinha que sumir daquele lugar. Aonde Ele chegava, a morte já pegava a mala dela e ia embora, meu irmão, minha irmã. Mas Deus se move pela fé, amém? Deus se move pela fé. Já pensou se eles ficassem calados ali? Nós vamos morrer, nós vamos ser mortos, nós não vamos se acabar, acabou a nossa história, acabou o nosso tempo. Não, queridos, não. E a Bíblia diz que quando eles cantavam, os companheiros escutavam, todo mundo ali estava sendo abençoado através do louvor e da adoração de homens que estavam o quê? Numa situação muito difícil. O que é que Deus quer falar comigo e com você? Mesmo no meio de situações difíceis, Deus vai usar você para abençoar muitas pessoas. Levanta a sua mão direita onde você está. Mesmo no meio de situações, de dores, de sofrimento, de perseguições, de escassez, Deus vai abençoar muitas vidas através de você, de uma maneira sobrenatural. Aleluia! E a Bíblia diz que os companheiros escutavam, e quem estava triste ali, preso há não sei quanto tempo, já começava a se alegrar. Irmãos, tem muita gente presa em Teresina, tem muita gente da tua família, tem muita gente dos teus amigos presos, mas você é profeta de Deus, você é mulher de Deus, você tem a palavra do Senhor. Mesmo que você esteja em alguma situação, por algum motivo parecido com Paulo e Silas, é dessa mesma forma que o Senhor vai te impactar, vai te usar, vai abençoar vidas, vai salvar, vai libertar, porque não é você, é a glória de Deus em você. Não é, querido, o que você faz, mas é o que Ele está fazendo em você, para você liberar a vida dEle para outras pessoas. E esse é o tempo, esse é o momento.
aonde nós nos deparamos com tantas pessoas sofrendo, chorando, com tantas pessoas perdendo vida, perdendo coisas, perdendo emprego, perdendo família, perdendo pessoas amadas. Esse é o momento. E às vezes a gente também é abalado com tudo isso. Mas aí a gente lembra que Jó era um homem íntegro, a gente lembra que Jó era um homem reto, a gente lembra que Jó era um homem temente a Deus, mas ele também passou pela prova, ele também passou pela dor, ele também passou pela aflição. Mas lá na frente ele vai dizer, no Jó 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois da prova, depois da dor, os meus olhos te veem, eu te vejo, eu tenho intimidade contigo. Agora eu sou outra mulher, agora eu sou outro homem, porque o Senhor me deu vitória, porque o Senhor esteve comigo. Queridos, se Deus está permitindo isso na minha vida e na sua vida, é porque Ele quer manifestar a glória dEle na nossa vida. E a verdadeira adoração, ela produz, diga comigo, libertação e salvação. A verdadeira adoração produz libertação e salvação. A Bíblia diz, querido, que Deus permitiu aquilo. Perceba, Deus permitiu aquilo, a dor, o sofrimento na vida deles. Mas assim eles fizeram o quê? Uma jovem possessa, escrava, foi liberta. Ali na cadeia eles deram alento para todos que estavam ali. O carcereiro que bateu neles, o carcereiro que os humilhou, o carcereiro, querido, que os oprimiu, o carcereiro foi liberto, foi restaurado, cuidou deles depois. A família do carcereiro foi salva. Meu irmão, minha irmã, se Deus permite algumas coisas na nossa vida, Ele não faz à toa, é com propósito. Deus não é masoquista, nem tem prazer em nos ver sofrer, não. Mas aquilo que Ele permite será sempre para nos aperfeiçoar. Diga comigo, aperfeiçoar. Nos fazer crescer, nos fazer avançar na fé, no amor, na graça, na santidade, na esperança. Mas também para abençoar muitas outras vidas. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Quantos querem ser usados por Deus nesse tempo? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo do Senhor? Quantos acreditam que podem também passar por esse vale? Como dizia o nosso irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova. Vou passando pela prova. Mas o diabo não vai ouvir a minha blasfêmia. Mas o diabo não vai se alegrar, porque no meio de tudo isso, nós vamos dar glória a Deus. Nós vamos dar glória a quem? A Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus não mudou. Irmão Mike, Deus não mudou. A verdadeira adoração, ela produz milagre, produz glória. Versículo 26. E veio um terremoto naquele lugar, e sacudiu aquele lugar, e a prisão de todos foi aberta, as cadeias foram soltas. Meu irmão, minha irmã, nós temos que entender, nós temos que lembrar, que apesar dos anos estarem passando, apesar de já fazer 2000 anos, que Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele não mudou nada, Ele continua sendo o mesmo Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Pode jogar aqui na tela para nós? Eu queria que você ficasse em pé para declarar isso comigo. Hebreus 13, versículo 8. Eu queria que você declarasse esse versículo na sua vida nessa noite. Se você não achar, a gente declara aqui. Vamos lá. Você pode levantar sua mão comigo e declarar isso onde você está. Você pode levantar a sua mão direita e declarar isso na sua vida nessa noite. Mesmo que o inimigo esteja querendo fazer você calar, mesmo que o inimigo esteja tentando afrontar a nossa vida, mesmo que os problemas familiares, conjugais, eu não sei a luta que você está passando, irmão, mas eu sei quem é o meu Deus e você sabe quem é o seu Deus. Ele é o mesmo Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Você pode declarar comigo bem alto. Jesus Cristo é ontem e hoje é o mesmo. Diga comigo, é o mesmo. Ele é o... E Ele o será para... Amém?
De novo, vamos lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém, querido? Vira para alguém aí que está do teu lado ou na tua casa, vira e declara, diga assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo. Levanta com a autoridade a tua mão direita e diga, olha, irmão, não desanima, não se entrega, não desiste, adora o Senhor, louva o Senhor, declara, diga assim, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre na sua igreja. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o soberano, Ele é a autoridade, Ele é aquele que manda e o inferno treme. Ele fala e a terra ouve, Ele fala e os ventos obedecem. Ele é o Senhor da tua vida, aquele que te criou para avançar, querido, para se consagrar, para se colocar diante dEle e vencer os principados, Satanás e seus demônios. Ele é o Senhor de toda a terra. Vamos adorar o Senhor nessa noite, onde você está, amém? Vamos lá, irmão Ítalo, em nome de Jesus, aleluia. Qual é a situação que tem tentado calar você, querido? Qual é a situação que tem tentado te paralisar, tentado roubar o teu sono, o meu? Não pense que eu sou diferente de você não, tem muita coisa tentando tirar meu sono, tem muita coisa querendo roubar a minha alegria, mas nós vamos avançar, amém? Nós vamos avançar, porque Jesus Cristo está conosco e Ele disse, eu estou com vocês todos os dias. Preso, amordaçado, cansado, doente, mas eu estou com você. Permanece adorando, permanece orando, permanece servindo ao Senhor. Não retroceda nenhum décimo, irmãos. Por favor, não retroceda. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Diga comigo assim bem alto, Deus não me deu espírito de covardia, mas Ele me deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Oh, esse é o Espírito que habita em nós. Ergue suas mãos ao Senhor onde você está, querido. Ergue suas mãos ao Senhor e diz, Senhor, a luta está grande, mas eu sei que Tu és maior. Às vezes a dor no peito, Senhor, parece que eu não vou aguentar, mas eu sei que Tu és maior. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, e eu não vou parar, eu não vou desistir jamais. Eu não vou me entregar. Deus, nós não vamos nos entregar. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajuda a ter uma boca profética. Porque o Senhor é o mesmo que fez o mar se abrir. E quando o mar se abriu, o povo passou e os egípcios ficaram. E o Senhor fez o sol parar. E quando o sol parou, o povo de Deus prevaleceu, o povo de Deus lutou, o povo de Deus avançou. Ele é o mesmo que quando o povo de Israel ia no deserto, Ele mandava a coluna de nuvem no meio do deserto. De dia, coluna de nuvem, de noite, coluna de fogo no meio do deserto. Aleluia, aleluia, era o povo de Israel. Eu e você somos parte desse povo. Adore ao Senhor nessa noite, aleluia. Oh Deus, você pode levantar suas mãos e dizer isso a Ele nessa noite. Abre seu coração para Ele e te entrega. Sim, Jesus. Oh, nós te amamos, Pai, e queremos adorar a Ti. Sim, Senhor. Amaste primeiro com amor maior do mundo. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Você pode erguer suas mãos e declarar isso.